Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Orar para quê? Eu tenho falado já há alguns meses que Deus, Ele já determinou tudo. E eu tenho dito, orar para qual finalidade? Se Ele já escreveu todos os nossos dias no livro dele, antes de qualquer um deles existir. A gente vai ver isso. A gente vai entender que Deus é um Deus soberano e que Ele não muda. E que a nossa oração não vai mudar aquilo que Ele já determinou. Eu tenho falado isso já há alguns meses. Só que hoje eu vou colocar uma mensagem focada nesse tema. Orar para quê? Eu tenho recebido ao longo desses dias pessoas que foram cortadas pela graça. É maravilhoso quando a gente vê uma pessoa que diz, Júlio, eu agora não sei mais orar, porque antigamente eu orava por um enfermo, botava a mão na cabeça dele, eu acreditava que era demônio, eu determinava a cura, eu orava pela prosperidade, eu orava para Deus agir e hoje eu desaprendi, eu não sei mais como orar. Então nessa mensagem, no final eu vou dizer, no meu entendimento, como devemos orar. Tá certo? Então o tema da mensagem é esse, ó. Orar para quê? Eu não estou dizendo que não é para orar, eu estou fazendo uma pergunta, orar para quê? Vamos lá. Olha só esses dois versículos que vocês de um tempo para cá, tem lido bastante, porque eu tenho mensagem, eu tenho falado isso, eu tenho uma mensagem gravada aqui no meu computador, arquivada no meu computador, que elas estão prontas há mais de 6 meses. Por ser um alimento muito sólido, ela está aqui retida durante 6 meses, porque é importante que a gente vá preparando os eleitos de Deus para que venham esses alimentos muito sólidos. E vocês devem ter percebido que ao longo de algumas mensagens eu venho focando muito no Salmos 139 e em Jó 42, para que você entenda realmente essas duas passagens, porque você entendendo elas vai abrir muito o seu entendimento com relação ao que vai vir por aí, porque vai vir alimento muito sólido, não é? Então veja só o que diz o Salmo 139:16. Olha só, meu querido, todos, você viu aí que eu destaquei todos, não são alguns, quase todos, muitos, não. Todos é totalidade. Todos os dias determinados para mim, o salmista está dizendo, foram, perceba que o verbo está no passado, foram, eles não estão sendo, eles não vão ser escritos, eles foram passado. Escritos no teu livro. Quando? Antes de qualquer deles existir. Você vê aí que o salmista Davi está dizendo que todos os dias dele já foram. Eu tenho dito aí em mensagens anteriores que o nosso livro, ele não está sendo escrito. No meu livro já está dizendo o dia que meu espírito participou de carne, que a minha carne recebeu o nome de Júlio. No livro está escrito lá que hoje eu estaria aqui falando para você através dessa ferramenta do YouTube. Então toda a minha história, ela já foi escrita. Ela não está sendo escrita. Tá vendo aí, ó? Foram escritos, foram no passado. Então o meu livro, ele já foi fechado. Na última página já diz qual o motivo que vai fazer com que o espírito que está em mim seja arrebatado. Segundo Eclesiastes 12:7, que o espírito volta. Ponto. Não tem nenhuma vírgula, mais, porém, todavia. Eclesiastes 12:7 quebra o sistema religioso quando lido com entendimento. Então, diz que o espírito volta para Deus. E esse arrebatamento já foi determinado por ele. Qual a enfermidade que ele vai usar, qual o acidente que ele vai usar, é soberania dele. Só que o dia da minha partida,
que eu vou voltar para onde já estive, o Espírito já foi determinado por ele. Por quê? Porque todos os dias determinados para mim e para você já foram escritos no livro dele antes de qualquer um deles existir. Então, se está escrito que você vai partir quando você tiver 90 anos de infarto, você vai morrer por conta dessa pandemia, você vai ser atropelada, você vai sofrer um acidente de avião e vai morrer? Não, porque ele já determinou, ele já escreveu no seu livro que o dia que você vai partir vai ser quando você tiver 90 anos de infarto. Por quê? Ó, Jó 42:2 diz, nenhum são quantos? Nem 4, nem 3, nem 2, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu querido, esses 2 versículos, quando a gente é cortado pela graça, que a gente lê, a gente entende que tudo que acontece é da vontade de Deus. Eu tenho dito aqui que nenhuma carne está desobedecendo a Deus. A gente vai ver isso nessa mensagem. O Deus que está guerreando, o Deus que está lutando, é o Deus da religião. O Deus da religião. Eu sei que tem muitos abençoados aí, evangélicos, pastores, que eles vão me refutar, que eles vão bater de frente dizendo que até Jesus orou. Jesus orou para quem? Para Deus? Como se ele é o próprio Deus? Hebreus 2,14 diz que ele, assim como os filhos, participou de carne e sangue. Ou seja, dentro da imagem ali da pessoa de Jesus de Nazaré, estava o Espírito do próprio Deus que se fez carne. Como é que ele vai orar para o céu orando a Deus? Se ele é a manifestação, é a segunda manifestação de Deus. A primeira foi o Deus que falava e os profetas ouviam. A segunda foi o Deus que se manifestou em carne através de Jesus de Nazaré. E a terceira e última manifestação de Deus, que é essa, que nós já nascemos com ele, templo, morada do Espírito Santo. Então, o Deus que falava, o Deus que se manifestou em carne e o Deus que é Espírito, que habita, mora e reside dentro de nós. Então, eu sei que muitas pessoas vão contestar, mas eu digo a você o que eu já falei em outras mensagens. A oração feitas aí nessas chamadas igrejas nada mais é do que engodo. É engodo, isca para atrair. É um rudimento do sistema religioso e das religiões. Você vai entender ao longo dessa mensagem. Eu falei recentemente aí o ciclo de oração, culto de oração, tudo obra da carne. Não vai mudar aquilo que Deus já escreveu, já determinou. Tem várias pessoas aqui no canal que concordam com isso. Só que eu nunca tinha feito uma mensagem focada nesse tema. E agora eu estou fazendo isso. Então, eu sei que muitos pastores aí, muitas pessoas que Deus decidiu não abrir o entendimento, que vai me refutar. Eu só peço, querido, que você pegue leve. Eu tenho dito aqui que a minha mãezinha de 75 anos, ela lê os comentários. Olha só os elogios que eu tenho recebido. Canalha, imbecil, falastrão, herege, filho do diabo e queima ele Jeová. Eu estou acostumado, eu passei 14 anos ouvindo isso. Teve gente até que disse, Deus, ele é gente boa, não perde ele para o Satanás. Olha só, não perde ele para o Satanás. Então essas frases do sistema religioso, queima ele Jeová, o sangue de Jesus tem poder, o Satanás está usando a boca dele, tudo isso eu já conheço. Agora me chamar de imbecil, de canalha, de falastrão, e essa semana eu recebi um elogio que eu acho que esse foi o estope. Eu acho que não existe pior do que esse. O cara me chamou de macedão. Se esse é o aumentativo da pessoa que eu estou acreditando ser, realmente não existe mais adjetivo pior do que esse. Porque o cara me chamou, sai daí, macedão. Realmente vocês se renovam, né? Estão sempre crescendo também, né? Então, meu querido, se você não entende, se você não aceita, eu respeito a sua opinião. Eu não tenho nada aqui contra pessoas, o meu é contra o sistema. Mesmo porque esse seu entendimento é de Deus. Tu já pensou se Deus fizesse todo mundo entender a graça? Que negócio chato. Já pensou se todo mundo gostasse de MPB, como eu gosto?
Não, essa variedade de religiões, de entendimento, de etnias, tudo é de Deus. Deus não é a favor da unanimidade. Eu tenho dito aqui, comparado Deus a um autor de novela. Está ali, ele pega os personagens, cada um obedecendo um autor. Assim é Deus. É o barro obedecendo o oleiro, é a criatura obedecendo o Criador. Todos. Deus não fez uma carne para frustrar os planos dele, meu querido. A religião não apresenta isso para você. Isso é a revelação da graça. Então, olha só. Salmo 139, 16. Todos os dias determinados para mim foram passados, escritos no teu livro antes de qualquer dele existir. Jó 42, 2. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você acha que Deus fez uma carne para frustrar os planos dele? Você acha que a fatalidade vai frustrar os planos dele? Você acha que essa mentira, essa heresia do livre-arbítrio vai frustrar os planos dele? Não, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha o que eu botei aqui. Você acha que Deus nos deu uma carne para frustrar os planos dele? Você acha que Adão desobedeceu a Deus quando ele comeu e tocou do fruto do conhecimento do bem e do mal? Você acha que a vontade de Deus não era que ele comesse o fruto porque Deus queria transformar a terra num paraíso? Você acredita nisso, abençoado? Óbvio que não. Eu tenho dito aqui que quando Deus levanta inimigos, não foram inimigos que se levantaram contra Deus, foram inimigos do próprio Deus, que foram levantados por Deus, e ele levanta um outro grupo para combater aquele inimigo que ele levantou. Essa ira de Deus, a gente vai ver aí nas próximas mensagens, o dia da ira do Senhor, não é que ele manifestou literalmente a sua ira, é que ele fez as pessoas fazerem a vontade dele e ele manifestou a sua ira. A gente vai ver várias passagens da Bíblia e que ele manifestou a sua ira, a ira do Senhor, várias passagens, e a maior ira já acabou, porque foi lá no Apocalipse, a concretização das profecias e tudo. Mas a gente vai ver nessa próxima mensagem vários momentos da ira do Senhor. Todas elas foram para Israel. E a última foi na invasão do Império Romano a Jerusalém. Ali foi manifestada a ira de Deus. Não é que as pessoas desobedeceram literalmente a ele, mas foram pessoas criadas para desobedecer a ele e ele manifestar a sua ira. Entendeu? Então Adão, ele não desobedeceu a Deus, ele fez a vontade de Deus, porque a vontade de Deus era que ele desobedecesse para que o pecado entrasse na terra, no mundo. Qual foi o pecado? Transgressão de lei. Adão não matou, não roubou, não estuprou, não traiu Eva. Transgressão de lei. Adão era um ímpio, não tinha espírito, e não foi um eleito que fez com que entrasse o pecado no mundo. Deus escolheu um ímpio, pó da terra, sem espírito. Então, que fruto é esse? Você imagina aí um fruto do conhecimento do bem e do mal? Lembrando o quê? Que quando Adão e Eva estavam lá, o fruto do conhecimento já existia. Paulo fala em Gálatas 5, o fruto do Espírito. Que fruto é esse? Você vai morder um fruto e vai ter o quê? Paz, amor, longanimidade, bondade, paz, esperança. Que fruto é esse? Você percebe que isso é uma figura de linguagem? Quem escreveu o Jardim do Éden foi Moisés. 5, 6 mil anos depois. E Moisés usou uma linguagem, uma figura de linguagem, para fazer os hebreus da época dele entender Adão e Eva. Por isso que ele usa serpente, imagina uma cobra falar com uma mulher. Isso foi uma figura de linguagem que Moisés usou. Então, olha só, você acha que Adão desobedeceu a Deus quando comeu e quando tocou no fruto do conhecimento do bem e do mal? Lógico que não, Adão obedeceu a Deus, meu querido. Olha só, você acha que a vontade de Deus era que Faraó libertasse o seu povo na primeira praga? Você acha isso, abençoado? Que Deus programou, ele fala lá, as minhas pragas. Deus, a intenção dele sempre foi enviar as 10 pragas. Você acha que a vontade de Deus era que Faraó se convertesse a Deus?
Porque olhando com os olhos naturais, a primeira praga, se fosse comigo, eu já diria, só o Senhor é Deus. E eu exigiria que todos os egípcios se convertessem a Deus. Mas os egípcios, assim como o faraó, eram um povo ímpio que não tinha espírito e que vieram para fazer exatamente o que Deus havia determinado. Você já pensou se alguém chegasse para Deus e disse, Senhor, precisa enviar as outras pragas não. Por quê? Porque faraó se converteu a ti. E Deus ia dizer, poxa vida, eu estava programado aqui para mandar as 10 pragas, abrir o mar vermelho e matar os egípcios na praia. Mas ele se converteu? Não! Faraó fez exatamente a vontade de Deus. É a carne obedecendo o Criador. Você vê que tem passagem de Faraó que Deus chega para Moisés e Arão e diz, vai lá. Diz, assim diz o Senhor, para Faraó libertar o meu povo. Moisés vai e a palavra de Deus diz que Deus endureceu o coração aqui, de Faraó para não deixar. Porque já estava determinado por Deus, desde antes da fundação do mundo, as 10 pragas. E os planos dele não podem ser frustrados. Então, você acha que a vontade de Deus era que Faraó libertasse o seu povo na primeira, na segunda, na oitava, na nona praga? Óbvio que não. Você acha que a vontade de Deus era que Jesus fosse solto e Barrabás preso? Claro que não, abençoado. Você vê que aquele grupo ali, de judeus ali, na hora que Faraó pergunta, quem vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? Tinha meia dúzia ali de eleitos poucos, meia dúzia de gato pingados ali. Maria Madalena, Pedro, Tiago, ali os eleitos de Deus ali, dizendo, quem vocês querem que solte? E essa meia dúzia ali disse, Jesus, Jesus. E a multidão de ímpios que foram feitos para aquilo ali, gritaram o quê? Barrabás, Barrabás, porque esse era o propósito de Deus, que Barrabás fosse solto e Jesus fosse preso. Ele veio para isso. Entendeu, meu querido? Então, esses ímpios foram feitos para isso. Olha só, você acha que Judas não veio ao mundo para atrair Jesus? Os profetas já profetizaram com relação a Judas. Muito tempo antes, Jesus já profetizou que Judas ia traí-lo. Ele fala, eu não, Senhor. E Jesus diz, sim, você. Porque Judas era um ímpio, ele não tinha espírito. E ele veio exatamente para fazer isso. Para ser um apóstolo. Para trair Jesus com um beijo e depois se enforcar. Um ímpio que não tinha espírito veio exatamente para cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele. Os ímpios na Bíblia foram escritos também no livro dele, assim como os eleitos. Ninguém morreu antes, nem morreu depois. Por quê? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então você acha que Judas não veio ao mundo para atrair? Lógico que ele veio para fazer tudo aquilo que ele fez. Se em todas essas perguntas que foram feitas, a sua resposta for sim, então os planos de Deus foram frustrados. E o que é que diz aqui? Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum. Olha o que diz aqui. Eu tenho falado isso, que eu até coloquei em outras mensagens, com relação à oração. Eu sei, repito, muitas pessoas vão discordar comigo, mas eu prego aquilo que eu creio. E tem muitas pessoas que estão acreditando também naquilo que eu acredito. Eu não estou batendo de frente aqui com a fé de ninguém. Mesmo porque todo esse entendimento de vocês, seja concordando ou discordando, é de Deus. Deus decide abrir o entendimento. Deus decide não abrir o entendimento. Tá certo? Então, olha só. Eu tenho falado isso. Por exemplo, o filho de Eichla. Não esse agora, né, que assumiu a homossexualidade, enfim, que mora nos Estados Unidos. Mas um jovem, acho que é Mateus o nome dele, 17, 18 anos. Em poucos dias esse menino morreu. Essa mulher, essa Eichla, essa serva do Senhor, aí, essa mulher de Deus, é uma eleita de Deus, ela já nasceu dentro do sistema religioso. Mas você vê que ela é muito conhecida no mundo inteiro. Você vê que o Brasil, Estados Unidos, a Europa, a África, dobraram o joelho. Oraram, derramaram azeite, foram para o monte, milhões e milhões de pessoas oraram
pelo restabelecimento da saúde desse jovem. E o que foi que aconteceu? Ele partiu. Porque já estava determinado. Se o menino tivesse sido curado, muita gente ia dizer que foi fruto da oração, mas não foi. De repente Deus quer até que você ore e Ele vai fazer você acreditar que foi o fruto da oração, mas não foi, já estava determinado. Porque Ele não muda quando Ele dá uma sentença, quando Ele dá um decreto, Ele não muda. Olha outro exemplo aí, por exemplo, Fabiana Anastácio, dessa enfermidade que está assolando o Brasil. Várias pessoas, uma mulher que nasceu dentro do sistema, uma mulher de Deus, uma voz linda que ela tinha, nova, jovem ainda. Então o Brasil orou pelo restabelecimento da saúde dela. O que foi que aconteceu, meu querido? Deus levou, porque Deus já tinha determinado. A oração não vai mudar aquilo que Deus já determinou, aquilo que Deus já escreveu. Ele não muda, Malaquias 3,6. Então, ó, quando você ora algum parente que você orou e ele partiu. Partiu porque ele não muda. Se você ora e ele fica curado, você vai acreditar que foi o fruto da sua oração. E não foi. Já estava determinado o tempo de vida do filho de Êxtala. Determinado e escrito o tempo de vida da Fabiana Anastácio. Já estava determinado. Todos os meus dias foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. A fatalidade, o livre-arbítrio não pode frustrar os planos de Deus. Olha, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Aí tem gente que comenta, mas Júlio, o profeta, o Ezequias. Vamos ler, eu tenho recebido algumas mensagens com relação a Ezequias, que Deus acrescentou 15 anos. Eu coloquei aqui o texto, eu vou tentar ler rápido. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha só, profeta Isaías, assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias, de novo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, do teu pai, ouvi a tua oração e ouvi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos e livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. A impressão que dá, lendo sem o entendimento, é que Deus literalmente mudou, porque ele chorou muitíssimo. Não, meu querido, tudo isso já fazia parte do plano de Deus. Deus não volta atrás, Deus não se arrepende, Ele é soberano. Então você vê que primeiro ele vai, assim diz o Senhor, que ele vai morrer. Depois ele diz: eu ouvi a tua oração e vou te acrescentar 15 anos. Não, esse acréscimo já estava determinado desde antes da fundação do mundo. Por isso que eu digo que a oração, ela não vai mudar aquilo que já aconteceu. Você tem que entender isso. Tudo já aconteceu. O nosso futuro é passado para Deus. Percebeu aí que a sua oração pedindo algo para Deus agir, mudar, Ele não vai agir, Ele já agiu. Quando a gente entende esse Salmo 139:16, a gente percebe, a gente entende tudo perfeitamente. Tudo se encaixa. Por exemplo, olha só. Sua oração vai fazer o Brasil ser campeão da Copa de 74? Não, ela foi de 70, de 74 foi a Alemanha. Você percebe que a oração não vai mudar aquilo que já aconteceu? Sua oração vai evitar a barragem de Brumadinho romper? Não, já rompeu. Sua oração vai evitar a queda do avião da Chapecoense? Não, já caiu, todos ali morreram no dia. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Quando Ele dá uma sentença, quando Ele dá um decreto, Ele não muda, Ele não volta atrás, Ele é soberano. Como deve ser a nossa oração? Vamos lá.
Eu tenho recebido aqui algumas mensagens de pessoas: Júlio, eu não sei mais orar. Eu vou me deparar aí com a situação de um enfermo e eu não sei o que dizer para ele. Você vê, né, quando a pessoa é cortada pela graça, que tudo muda. A gente vê que não faz sentido a oração, mas as pessoas dizem: como é que eu faço? Como é que eu vou orar? Essa é a minha oração. Eu tenho dito aqui que a minha oração é sempre: graças te dou, Senhor. Olha só, fale da graça para a pessoa. Fale para esse enfermo. Diga que ele tem um espírito perfeito. Diga que ele é abençoado. Fale para ele que pecado era transgressão de lei e que ele não é pecador. Diga que viver em Cristo, diga que viver é Cristo, morrer é lucro. Isso vai alegrar o coração dele. Diga que a qualquer momento iremos receber um corpo glorioso igual ao Senhor. Olha só, tem gente que fala que a morte é uma coisa ruim. Paulo disse: viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 3:21, nós vamos receber um corpo glorioso igual dele. Meu querido, tem algo mais maravilhoso do que isso? Só que hoje eu não peço nem para morrer, nem para viver. Na graça, eu sei que todos os meus dias já foram escritos no livro dele. Não adianta eu pedir, não adianta eu orar, que ele vai cumprir aquilo que ele já escreveu, já determinou e para ele já aconteceu. Diga que esse diabo, que o inferno pregado pela religião nunca existiu. Olha a paz que essa pessoa vai ter. Diga que dízimo é uma aberração. Fale da graça para todos. Então é isso, a minha oração é essa: graças te dou, Senhor, obrigado, Senhor. Só aqueles que entendem a graça estão reinando em vida, porque o reino de Deus está dentro de todo ser humano, independente do que a carne está confessando. Católico, espírita, evangélico, islamismo, budista, testemunho de Jeová, o reino de Deus está dentro dele. Só que Deus escolheu um povo dele privilegiado para que contemple o reino de Deus que está dentro de nós. O que é o reino de Deus? Paz, alegria no Espírito Santo, justiça e poder. E só aqueles que entendem a graça podem contemplar o reino de Deus que está dentro de nós. Hoje a gente não tem mais medo de morrer, de diabo, de Satanás, porque nós sabemos de onde vimos e para onde vamos, para a glória de Deus. Mas essas pessoas estão lutando, estão guerreando e elas não contemplam o reino de Deus que está dentro de cada um deles. Por isso que nós reinamos em vida. É bem verdade que até a nossa carne sofre, mas o Espírito reina quando nós entendemos a graça que foi revelada ao apóstolo Paulo. Glória a Deus por essa palavra. Queridos, peço que você, ainda que não é inscrito, no canal, que você se inscreva no canal. Tem muita gente que gosta, mas ainda não se inscreveu. Eu peço que você se inscreva, tá bom? Clica no sininho, coloca todas, porque toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube vai avisar você. Coloca todas. E dá um like, dá um joinha na mensagem e faz um comentário. E principalmente compartilha essa mensagem com outras pessoas, tá certo? Um prega, outros compartilham e Deus dá o entendimento a quem Ele quer, tá certo? Está cada vez mais difícil interagir com os amados aqui no canal. Muito difícil, graças a Deus o canal cresceu muito para a glória de Deus. Então, se você quer alguma dúvida, quer que eu mande um abraço, quer fazer alguma crítica, através do e-mail é mais fácil. acordapovodedeus, numeral 7, @gmail.com. Tá bom? Ok. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.